Seja para estudos acadêmicos ou simplesmente para o prazer da leitura, muitas vezes é importante obter um resumo de um livro para compreender suas principais ideias e temas. Nesse contexto, a engenharia de prompt pode ser uma ferramenta valiosa na criação de resumos precisos e eficientes de livros de diferentes gêneros. Para criar um prompt eficiente para gerar resumos de livros, é preciso considerar as características e elementos-chave do livro em questão. Uma das maneiras de fazer isso é usando templates pré-definidos, que incluem espaços reservados para as informações específicas de cada livro, como o título, o autor, o enredo, os personagens principais e o contexto histórico. Para treinar um modelo de inteligência artificial a gerar resumos de livros, é necessário coletar um conjunto de dados de exemplos de resumos e informações sobre os livros, incluindo seus títulos, autores e gêneros. É importante avaliar o desempenho do modelo em diferentes métricas, como a precisão, a cobertura e a eficiência, e ajustar o modelo de acordo com as necessidades do usuário e do contexto. Após treinar o modelo, é possível aplicá-lo para gerar resumos de livros a partir de diferentes entradas, como títulos de livros ou descrições. É importante ajustar o prompt e o modelo de acordo com as necessidades do usuário e do contexto. Por exemplo, pode-se definir parâmetros para ajustar o nível de detalhes do resumo, a extensão do texto gerado e o estilo da linguagem utilizada. Aqui estão alguns exemplos práticos de como aplicar a engenharia de prompt na criação de resumos de livros. Romance. Para um romance, um prompt eficiente poderia incluir espaços reservados para o título, o autor, a história central, os personagens principais e o estilo da escrita. Por exemplo, o prompt poderia ser algo como: crie um resumo para o romance, título, de, autor, que conta a história de, enredo principal, e apresenta os personagens principais, em um estilo de escrita, estilo da escrita. Biografia. Para uma biografia, um prompt eficiente poderia incluir espaços reservados para o nome do biografado, o autor, as realizações mais importantes e o contexto histórico. Por exemplo, o prompt poderia ser algo como: crie um resumo para a biografia de, nome do biografado, escrita por, autor, que destaca suas principais realizações, incluindo, realizações, e apresenta o contexto histórico em que viveu. Livro de negócios. Para um livro de negócios, um prompt eficiente poderia incluir espaços reservados para o título, o autor, o tema central, as principais estratégias e exemplos de sucesso. Por exemplo, o prompt poderia ser algo como: crie um resumo para o livro de negócios, título, de, autor, que aborda o tema central, e apresenta as principais estratégias para, objetivos. Com esses exemplos, é possível ver como a engenharia de prompt pode ser aplicada na criação de resumos de livros de diferentes gêneros e temas. Além desses exemplos, a engenharia de prompt também pode ser aplicada na criação de resumos de livros de outros gêneros e temas, como livros infantis, livros de ficção científica, livros de história, entre outros. O importante é criar um prompt que seja específico e preciso o suficiente para gerar resumos de alta qualidade. Outra dica importante é avaliar o desempenho do modelo em diferentes métricas, como a precisão, a cobertura e a eficiência, e ajustar o modelo de acordo com as necessidades do usuário e do contexto. É importante lembrar que a criação de um modelo eficiente de IA é um processo iterativo, que envolve testes e ajustes constantes. Por fim, é importante destacar que a engenharia de prompt é uma técnica em constante evolução, e que há sempre novas tendências e abordagens surgindo na área. Continuar aprendendo e explorando é fundamental para se tornar um engenheiro de prompt eficiente e atualizado. Esperamos que essas dicas e exemplos tenham sido úteis para entender como aplicar a engenharia de prompt na criação de resumos de livros. Com um prompt bem definido e um modelo de IA treinado de forma adequada, é possível gerar resumos precisos e eficientes de livros de diferentes gêneros e temas, facilitando o acesso e a compreensão do conteúdo por parte dos leitores.